Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 247, possessos é o tema, né? A Gênese, capítulo 15. Então, terminando aqui esse comentário de Kardec na questão de número 35, o Espiritismo rasga nova senda a arte de curar e fornecer à ciência meios de alcançar êxito, onde até hoje quase sempre vê malogrados seus esforços pela razão de não atender à primordial causa do mal. Então, olha só para você ver. Por mais que a ciência médica tem feito o possível e o impossível perante todas as síndromes, os psiquiatras, os neurologistas, mas eles não têm logrado êxito 100%. Até porque nós temos que entender uma coisa. A responsabilidade da autocura ou até mesmo da cura, tanto espiritual quanto física, não é do médico, neurologista, psiquiatra e nem de outros especialistas na medicina. Quem no ano de 2023, quem acredita que a responsabilidade do médico é curar o espírito, o perispírito e o corpo físico, com todo respeito, é porque não tem conhecimento dos desígnios de Deus. A psiquiatria, os fisiologistas, os neurologistas, os medicamentos que existem aqui na Terra, nós temos que enxergá-los todos como sendo aqueles meios que Deus envia-nos para que possamos nos fortalecer e, um pouco mais fortalecido, possamos nós mesmos auto nos curar. Você conseguiu entender isso? Deus nunca nos dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente precisa. Eu disse isso no outro vídeo. E nem sempre aquilo que a gente e nem sempre aquilo que Deus nos dá é aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente precisa. E nem sempre aquilo que a gente acha que precisa é aquilo que Deus nos dá. É o caso dos psiquiatras, dos neurologistas, dos fisiologistas, é o caso dos clínicos geral, né? É o caso dos medicamentos. Deus fornece recursos
para que nós mesmos trabalhemos essas chagas que nós mesmos contraímos através das nossas irresponsabilidades, através das nossas imprudências. Porque se nós pararmos para analisar, não foram os médicos que nos enfermaram, não foram os medicamentos que nos enfermaram. Os médicos estão lá no consultório deles. Nós quem os procuramos. Nós quem os procuramos. Não são eles que nos procuram. É a mesma situação de Deus. Deus não precisa de nós. Nós quem precisamos dele. Ou nós que precisamos dele. Só que o espírita verdadeiramente espírita, ele consegue raciocinar dessa forma, de que a obrigação do médico é nos curar. O espírita verdadeiramente espírita, ele consegue raciocinar de que a responsabilidade do médico não é nos curar, e sim nos condicionar meios para que possamos nos curar, uma vez fortalecidos com aquele medicamento prescrito pelo médico, porque você pode parar, pode analisar para você ver. Principalmente, vamos analisar, principalmente as dores morais. As dores morais. Quem na Terra possui condições de prescrever-te um medicamento para curar as tuas dores morais? Na Terra, meu bem, com todo respeito, o termo, apenas Jesus. E onde você encontra Jesus? É óbvio que eu vou procurar esmiuçar da seguinte forma: o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Enquanto milhões ou bilhões ainda esperam que o Cristo volte, o espírita verdadeiramente espírita sabe que o Cristo já voltou pela segunda vez, a 18 de abril de 1857. E que a doutrina dos espíritos é esse elixir, é esse medicamento que trabalha a nossa personalidade, trabalha o nosso íntimo. Porque é trabalhando o nosso íntimo, é trabalhando o nosso eu, expurgando as moléstias da alma, que automaticamente expurgamos as moléstias do corpo orgânico. Agora, Deus encontra-se em toda parte. É natural que, com todo respeito,
para satisfazer as pessoas nesse sentido. E onde Jesus se encontra? E onde Deus se encontra? Nossa Mãe Maria Santíssima, onde eles se encontram? No nosso coração. Porque Deus e Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima independe de religião, crença, credo, cor. Independe. Deus, Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, encontra-se no amor que uns têm pelos outros. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amar teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu não vou alongar nesse assunto mais, porque eu já alonguei já outras vezes, mas vamos pensar dessa forma. Ame o teu próximo, respeite o teu próximo, mas eu respeito o meu próximo e ele não me respeita. Se você respeita o teu próximo, você não vai se preocupar com o desrespeito dele para com você. Se você está preocupado com a forma como ele te trata, é porque você não o respeita. Porque se você o respeitar, ele pode te escorraçar. Que mesmo assim você não se sentirá ofendido ou ofendida. É o contrário os desígnios de Deus. É contrário à forma como nós enxergamos aqui na Terra. Você espera ser amado ou amada por alguém? Se você espera, você encontra-se na contramão dos desígnios de Deus. Ame-te a ti mesmo. Goste de você. Valorize tuas capacidades. Não subestime as tuas forças. Erga tua fronte. Arregace as mangas. Você não depende de ninguém, entre aspas, a não ser de Deus. Por que entre aspas? Porque automaticamente nós dependemos sim de todo mundo aqui na Terra, mas desde que em momento algum exigimos algo dessas pessoas. Não exija amor, não exija respeito, não exija carinho, não exija educação e solidariedade. A pessoa te massacra, te humilha, desfaz de você. Deus tudo vê. Mas a doutrina dos Espíritos assim nos esclarece. Agora, aquele que não tem conhecimento dos desígnios de Deus contidos na doutrina dos Espíritos, ela crê que os médicos têm o dever de nos curar. Têm a responsabilidade de nos curar. Muitas pessoas dizem assim: por que então eles se formaram para médicos? Se eles se formaram, a responsabilidade deles é nos curar. Aí eu te pergunto, no momento que você encontrava-se na orgia, na drogadiça, na toxicomania, na hora que você se encontrava naquelas situações, os médicos estavam lá do teu lado?
Na hora que você, em vidas passadas, estava, perdão do termo, estava desgraçando com vidas alheias, saqueando a humanidade, saqueando cofres públicos, contraindo débito para as posteriores existências, os médicos estavam lá junto com você? Muitas pessoas dizem assim: erro médico. O médico, ele errou. Ele deve pagar. A doutrina dos Espíritos nos orienta da seguinte forma: que não existe bala perdida, e sim bala certeira. Você encontra-se no local certo, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, nem mais nem menos. Sabe essa mulher que está aí do teu lado? Ame-a. Sabe esse homem que está aí do teu lado? Ame-o. Sabe esses filhos difíceis que você tem? Ame-os. Sabe essa família complicada que você tem? Ame-os. Essa é a tua prova. Essa é a tua responsabilidade. Então, muitas pessoas dizem que os médicos cometem erros médicos e que devem pagar. Aquele médico, pode ter certeza, que aquele médico, não vou dizer aquele médico, todo profissional que se candidatou no plano espiritual aqui na Terra a executar determinadas funções, responsabilidades, que aqui na Terra, que desobedecendo os desígnios de Deus, desobedecendo as normas disciplinares, que fugindo da responsabilidade do compromisso, que porventura abusa do poder, isso generalizando, tá? Agora não estou tratando só do médico, não. Todo profissional. Então, todo profissional que comete um deslize por conta própria, porque quer, esse deve responder, sim, perante a justiça da terra, uma vez que não fica isento da justiça divina, porque fica registrado na mente dele, na consciência dele. Agora, a todos os profissionais que cometem erros não sabendo que cometeu o erro e que até mediante todas as situações achava que estavam fazendo tudo de melhor para aquela instituição, para aquele paciente, para aquele departamento e tudo mais. Esses não cometeram erros perante a providência divina. Por isso, infelizes das pessoas que os julgam aqui na terra. Responde estas pessoas e não aquele profissional. Você conseguiu, com todo respeito, entender a nossa didática?
Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para mostrar a responsabilidade do profissional. A responsabilidade do profissional. Todos. Não excluindo sequer um. Generalizando-se todos os profissionais que existem aqui na Terra. Desde aquele que varre a rua ao presidente da República, todos são responsáveis no cargo que ocupam. Então, quando nós comentamos aqui que ainda vivemos aqui na Terra, olho por olho, dente por dente, a lei de Talião das leis de Moisés, às vezes muitas pessoas podem pensar assim, o Luiz Antônio está biruta. Mas é porque as pessoas não param para raciocinar. Porque as pessoas focam apenas uma especialidade e esquecem das outras especialidades. Esquecem de todo mundo. Até porque a humanidade, ela sofre de amnésia. Não sei se você já parou para analisar. Se esquece um fato, provocando outro fato diferente. Por exemplo, adianta as pessoas falar mal de um sistema? Não adianta. Porque outro sistema sobrepõe aquele sistema e a pessoa esquece. Com todo respeito às desgraças do mundo, mas ocorre um acidente numa rodovia, durante aquele período ali, só se fala naquele acidente. Principalmente a área jornalística, né? Mas no outro dia ocorre um outro acidente. Aí eles focam naquele acidente e esquecem o acidente do dia anterior. Por isso que a doutrina dos espíritos é esse antídoto. O espiritismo rasga nova senda a arte de curar, fornecer à ciência meios de alcançar êxito. Ele ainda fornece às ciências meios de alcançar êxitos. Não se cobre tanto. Oriente. Esse medicamento que você prescreveu apenas para o efeito. Mas o efeito não é a causa. A causa reside no perispírito. Mas não se encontra no perispírito. E sim na presciência do espírito, da alma, como queira. Aqueles médicos, neurologistas, fisiologistas, espíritas, eles conseguem conviver muito bem com essa situação. Agora, aqueles que não têm conhecimento, eles ainda estão patinando, estão se derrapando. E a sociedade também,
em 100%, 97% da humanidade. São elas desconhecedoras de tudo que nós estamos tratando. Por isso, a exigência excessiva, não só para cima dos médicos, como também para cima dos políticos, para cima da justiça, para cima dos patrões, para cima dos funcionários, para cima de todos os sistemas. Mal sabendo todos esses que todos se encontram entrelaçados uns aos outros e que, se não resgatar o débito nesta existência, retornarão milhões de vezes quanto forem necessárias até quitar o último ceitil. Essa doutrina é demais, não é? Vamos para o próximo vídeo.